Olá, viajantes! Eu sou Leonardo MacLeod do Clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos deuses do norte. E eu estou aqui para contar a vocês sobre o incrível folclore brasileiro e seus diversos personagens, vivos e não vivos. Por isso... Fique um pouco e escute. Iaci é a mãe de tudo aquilo que é vivo e tem alma. Homens, animais, plantas, para alguns povos indígenas. Não à toa, a determinação SYC significa mãe e está associada à criação como Coaraci, o sol, mãe dos viventes, e Jaci, a lua, mãe dos vegetais, e difere de muitas culturas que colocam o pai como o criador. E é essa mãe que lhes deu a vida, quem preside seu destino, guiando-os e protegendo-os para que cumpram sua sina. É por conta da fecundidade da mãe Iaci que a vida é conservada. Sem dúvida, a Yara é uma das personagens mais queridas do Brasil. E tal como ela é a mulher que mora nas águas. Com Y, Yara em Nhangatu significa mãe d'água que vive no fundo do rio. É comum a muitos povos do mundo. As sereias, as mulheres que são metade peixes e metade humanas, são presentes em toda a literatura mundial. Como afirma Luiz da Câmara Cascudo em Geografia dos Mitos Brasileiros de 1947, há muitas lendas sobre a Yara, e uma das mais conhecidas é a que diz que ela é uma guerreira índia muito inteligente e corajosa, e seu pai a elogiava muito. Por isso, seus irmãos tinham muita inveja dela e planejaram matá-la. Ela ouviu a conversa deles, então resolveu matá-los antes. Assim o fez e depois fugiu para dentro das matas. Mas o pai, furioso com o que ela havia feito, a perseguiu até encontrá-la e, como castigo, a lançou no rio Solimões. Os peixes a salvaram da morte e, como era noite de lua cheia, ela se transformou numa bela sereia. A personalidade de Yara é controversa. Ela é linda, sedutora, possui um canto maravilhoso e assim atrai homens e mulheres para o fundo do mar. Ali eles visitam o palácio encantado dela e nunca mais serão os mesmos. Ainda que voltem para a terra, seu desejo será sempre o de retornar ao fundo das águas e por isso acabam morrendo afogados. A lenda O Uiará do Jaguará, escrito por Armando Guerazzi na seção Lendas e Fábulas Indígenas, de uma edição de 1938 da revista de Cultura, descreve bem o encantamento que envolve a figura da Yara. Lá ele escreve: e ela assumiu vestes cada vez mais brilhantes, enquanto a fisionomia da moça irradiava felicidade. Pérolas lhe afogavam o pescoço, diamantes lhe reluziam os dedos, e os braços eburnos da Uiará tinham o lácteo das espumas do mar. Sentara-se depois a um trono e recebia das jovens reverências. Perfumes exalavam as tapeçarias magníficas, ao modo dos palácios orientais. As cores do ambiente mudavam de irisações num espetáculo original, ao passo que harmonias em surdina se elevavam, entre vozes misteriosas como qualquer coisa de exceder a fantasia humana. A aparência da Yara também é controversa. Os registros a descrevem de várias maneiras. Muitos a conhecem como a clássica figura da sereia, uma mulher loura de olhos profundamente azuis, possuidora de uma voz encantadora. Essa é a raiz europeia da personagem. Para os índios, a Yara pode ser escrita da seguinte forma, como relata o folclorista João Simões Lopes Neto em Contos Gaúchos e Lendas do Sul, de 1912 e 1913.
E lá ele escreve: a Uiará, ou mãe d'água, é um demônio macho fêmea dos rios. É um tapuiu ou tapuiá de rara beleza, morador no fundo dos rios ou lagoas e que fascina aquele que cai em seu poder, induzindo a pessoa a lançar-se na água. E na tradição africana, a Yara pode ser comparada a Iemanjá, deusa do mar, ou Oxum, deusa dos rios, as sedutoras mulheres que habitam as águas, que se vestem de branco e azul ou de amarelo. Mas essas, entretanto, não são metade humanas e metade peixes. É costume presentear essas deusas com perfumes, joias, pentes e tudo mais que possa agradá-las. Dizem que, assim, elas ajudam os pescadores a voltarem com seus cestos cheios. A história da Yara está associada com a de outros seres das águas, como o boto, o ipopiara, o cobra-norato ou cobra grande, e também a sucuriju, mas se distanciou deles, criando uma identidade própria. Na Amazônia, por exemplo, assume a forma de uma cabocla, metade mulher, metade peixe, e é responsável por cavar a ribanceira dos rios, atrapalhando a navegação dos pescadores e também as plantações de milho e mandioca, só por traquinagem. Dizem que, às vezes, se transforma num cágado e fica na beira da água. Quando a pessoa o pega, transforma-se na mãe d'água. Na região do Rio São Francisco, em Pernambuco, a mãe d'água também é conhecida como a avó d'água, guardando exatamente as mesmas características. No livro Tarde, de 1919, de Olavo Bilac, ele dedica um poema a Yara. A imperatriz porcina carrega um segredo, uma mistura de ervas capaz de curar qualquer maleza. E a bela mulher aprendeu a receita com ninguém menos do que a Virgem Maria. Casada com Lodônio, imperador de Roma, seu cunhado Albano era apaixonado por ela, que nunca lhe deu a menor esperança. Lodônio foi lutar na Terra Santa e quando voltou para casa, seu irmão acusou Porcina de tê-lo traído em sua ausência. O marido imediatamente mandou matá-la. O conde Clitânio, com pena dela, salvou a moça e a levou para a casa dele, onde trabalhou como babá de seu filho. Mas, como nos bons romances, também o irmão do conde, Natão, caía de amores pela bela Porcina, que, é claro, não queria nada com ele, pois ainda amava o marido. Como vingança, Natão degolou o sobrinho e colocou a faca nas mãos de Porcina, que acordou como culpada de um crime que não cometera. Clitânio, sem pensar duas vezes, expulsou-a para uma ilha deserta, para que lá morresse de fome. Foi então que a Virgem Maria a salvou, livrando-a dos perigos da ilha e ainda ensinando-a a fazer um preparo com ervas para curar todas as doenças. Graças a um navio que por ali passou, a imperatriz conseguiu voltar para sua terra, onde fez curas maravilhosas, inclusive de Natão e Álvaro, que estavam bem doentes. Eles contaram toda a verdade sobre os seus crimes contra Porcina para o imperador, que a aceitou de volta, vivendo felizes para sempre, como nas boas novelas. Personagem bastante conhecida em Portugal e em todo o Brasil, a história da Imperatriz Porcina tem como título praticamente a síntese de sua história. História da Imperatriz Porcina, mulher do imperador Lodônio de Roma, em a qual se trata como o dito imperador mandou matar esta senhora por um testemunho que lhe levantou o irmão do dito imperador, e como escapou da morte e dos muitos trabalhos e fortunas que passou, e de como, por sua bondade e muita honestidade, tornou a cobrar seu estado com mais honra que de primeiro. Já pensou se fosse esse o título de um livro? Enfim, sua história foi contada num romance em versões na segunda metade do século XVI por um poeta português chamado Baltazar Dias. Mas há quem diga que essa história
é persa e consta em As Mil e Uma Noites, e também é identificada como hindu. Disse que se espalhou pela Europa nos séculos 11 ou 12. Pode ser homem ou mulher. Os homens possuem olhos muito encovados e as mulheres são bonitas, têm cabelos compridos. Inimigos dos pescadores, mariscadores e lavandeiras, esses homens e mulheres peixes são muito ferozes e repugnantes e costumam atacar suas vítimas, virando suas embarcações, afogando-as e matando-as ao abraçá-las e beijá-las com tanta força, de maneira que lhes quebram todos os ossos. Algumas são levadas consigo para comer seus olhos, narizes, pontas dos dedos e dos pés, das mãos e os órgãos genitais. Outras largam nas águas. O padre José de Anchieta escreveu sobre a Ipupiara em maio de 1560 em sua Descrição das Coisas Naturais da Capitania de São Vicente. E lá ele escreve: há também nos rios outros fantasmas, que chamam Ipupiara, isto é, que moram na água, que matam do mesmo modo aos índios. Ou seja, esta é uma das histórias mais antigas do imaginário nacional, ou talvez não tão imaginário, quem sabe. Em Tupi-Guarani, eu vou deixar aparecendo em algum lugar aqui, que é Ipipiara, com Y, quer dizer o que é de dentro da água, o que vive no fundo da água ou o aquático. Segundo Pero Magalhães Gondavo, em História da Província Santa Cruz, de 1564, para os povos indígenas de São Vicente, o monstro marinho era Ipupiara, com H, que significa demônio d'água. É aquela assombração que todo mundo viu, ou pelo menos acha que viu uma vez na vida. Um monstro com forma humana que é só osso. Lá em Minas Gerais, na região do Rio São Francisco, o povo o chama de esquele, provavelmente para abreviar seu nome verdadeiro, esqueleto. Os habitantes dessa região dizem que ele só aparece mesmo de verdade nas encruzilhadas ou nos chamados pontos de força, onde há muita energia concentrada. Muitos viajantes evitam andar pelas encruzilhadas, mas o esquele é esperto e se desvia para um ponto da jornada do viajante em que não tem jeito de os dois não se encontrarem. Esse é um fantasma que mete medo só de falar seu nome. Outros ainda dizem que já viram o esquele com uma tocha acesa na cabeça de ossos. Até ouvem o ruído de seus ossos balançando e do fogo aumentando. Em Alagoas, uma personagem com essas mesmas características é bastante conhecida, mas se chama João da Lavínia ou Fogo Corredor. Ele persegue crianças ou qualquer pessoa que vá para o mato fazer maldades. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, tá esperando o quê? Vai lá logo e clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. Em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre os novos contos para ouvir. Também me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo na tela e na descrição tem os links para que você possa ficar sabendo sobre os novos contos que eu vou estar liberando. E por último, até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.